Fala, turma. Na conversa anterior, nós falamos sobre como os rituais de iniciação pretendem transformar crianças em adultos de um dia para o outro, não necessariamente significando que essas crianças de um dia para o outro vão ter toda a maturidade de um adulto, mas sim que a sociedade na qual elas vivem vai cobrar delas uma maturidade que elas ainda não têm e que elas serão obrigadas a desenvolver. Então, esse cenário artificial do rito de passagem, principalmente para os meninos, né? Ele é um cenário criado, ele é um teatro, digamos assim, na qual existem personagens desempenhando papéis. Esse cenário é feito para que exista um marco temporal, exista um específico dia no qual aquele menino vai entender que a partir daquele momento ele será cobrado como homem dentro daquela sociedade. Ou seja, no momento em que ele vira adulto, né, se ele tem 13, 14, 15 anos, não interessa, mas no dia em que ele passa pelo rito e se torna adulto, significa que ele se torna um cidadão dentro daquela tribo e ele precisa contribuir para o bem-estar da tribo, tal como os outros adultos contribuem. Então, se ele for um menino, ele vai ser ao mesmo tempo um guerreiro, né? Não interessa se ele tem 13 ou 14 ou 20 anos, ele vai ser um guerreiro, ele vai ser responsável pelas caçadas, ele vai ser responsável pela pescaria, ele vai ser responsável por defender a tribo, ele vai ser responsável por aprender as tradições, os costumes da tribo, para que quando ele for velho, os novos, né, os jovens aprendam junto com ele. Então ele entende que a partir daquele momento ele precisa se comportar como tal, ele precisa se comportar como adulto, entendeu? E eles entendem isso no sentido de que existe uma instrução específica para que ele se comporte dessa maneira. Não é como na nossa sociedade atual, em que a gente fica todos os dias, filhinho, vai lá, tenta fazer, vamos assim, vamos assado, mas não tem esse salto conceitual, essa ruptura entre a criança e o adulto. Nós tentamos fazer um processo muito gradativo que torna essa linha de separação entre a criança e o adulto muito embaçada. É muito difícil de saber se determinada pessoa está sendo tratada como adulto ou como criança. Por exemplo, o rapaz lá de 20 anos bate o carro infelizmente tira a vida de um motoqueiro que estava trabalhando, né? Porque ele estava bêbado. Então o cara do carro estava bêbado e ele mata um motoqueiro que estava trabalhando. Muitos vão dizer, ah, mas ele tem 20 anos, ah, mas ele é imaturo, ah, mas não sei o quê. Gente, se ele tem mais de 18 anos, ele é adulto perante o Código Penal. Ele pode ser preso, né? E eu desejo que uma pessoa que bata o carro bêbada seja presa mesmo. E por que muitas vezes os adultos se comportam de maneira irresponsável? Porque não lhes foi dito em algum momento da vida deles que a partir daqueles momentos eles precisam se organizar e agir como adultos. Eles serão cobrados como adultos pela sociedade e, portanto, eles precisam agir como tal, né? E aí algumas pessoas podem falar assim, ah, mas por que nas sociedades, principalmente nas sociedades ancestrais, né, nos povos originários, esse rito de passagem era uma coisa tão importante? E eu acho que é sempre oportuno lembrar que esses povos originários, eles estão vivendo um modo de sociedade que funciona há muitos mais anos do que nós vivemos a nossa sociedade contemporânea. Tudo bem? Existem povos que vivem uma cultura há talvez 2.000, 3.000, 5.000 anos antes da nossa cultura começar. Tudo bem? Afinal de contas, esses povos já tinham culturas, costumes, eles já tinham seus ritos muito antes da nossa sociedade se desenvolver a partir, por exemplo, da Revolução Agrícola, né, da Revolução do Neolítico. Então nós temos que entender que existe uma sabedoria ancestral ali que é muito relevante. E a relevância dela surge do seguinte: muitas vezes os adultos vão encontrar situações nas suas vidas que são únicas, certo? São situações que são únicas, tanto pelo bem quanto pelo mal. Então, existem situações que são únicas pelo bem, no sentido que elas são oportunidades, oportunidades de crescimento, oportunidades de melhoria, oportunidades de ganho, tudo bem? Na nossa sociedade atual, a gente poderia falar em termos de negócios, né? Às vezes aparece um negócio fantástico aí que você poderia ter um lucro enorme, mas ele apareceu uma vez, não necessariamente ele vai aparecer de novo, né? E o adulto, ele precisa estar preparado, de certa forma, para aproveitar essas oportunidades boas, tudo bem? Ele precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades boas. E existem as situações únicas que são ruins. Uma situação de confronto, uma situação de luta, né? Uma ameaça de morte, uma situação de assalto, né? Em que você precisa estar preparado para não ser prejudicado. Então vamos dizer assim, a vida do adulto ela é cercada de
uma série muito grande de situações que são únicas e nós precisamos, na medida do possível, tentar tirar o melhor de cada uma dessas situações, seja tendo o máximo ganho nas situações que são boas, e aqui eu não estou querendo dizer necessariamente o máximo ganho pessoal, tá? Às vezes você pode ter uma oportunidade muito boa de lucro por meio de extorquir uma determinada pessoa ou de passar uma pessoa para trás, né? Tendo uma informação privilegiada e tirar vantagem de outra pessoa. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer uma oportunidade em que você possa melhorar ao mesmo tempo que a sociedade melhore, certo? Isso seria muito bom se a gente pudesse aproveitar todas elas. E seria muito bom se a gente pudesse evitar o prejuízo das oportunidades ruins, né? Das situações ruins que são únicas. Ou seja, ter um mínimo prejuízo para nós e para a sociedade como um todo. Então, como que a gente se prepara para essas situações, né? Nós temos que entender, em primeiro lugar, que mais do que se preparar, a gente tem que entender como que a gente reage a esse tipo de situação. Por quê? Infelizmente, é do intuito humano, é do instinto humano e de qualquer outro animal a sobrevivência. Nós temos que pensar que a evolução é a perpetuação das espécies mais adaptadas a um determinado cenário ou situação. A perpetuação está associada à sobrevivência, ou seja, um determinado indivíduo ele precisa sobreviver até a idade em que ele se torna ativo do ponto de vista reprodutivo, né? E então ele precisa de alguma maneira ter mecanismos que garantam a sobrevivência dele no tempo, pelo menos por algum tempo, né, que é o tempo necessário para ele se reproduzir. Então, se o ser humano ou qualquer outro indivíduo ele enfrentar uma situação que é verdadeiramente perigosa para ele, que pode criar algum tipo de prejuízo para ele, ele vai tentar evitar essa situação, ele vai tentar fugir. Tudo bem? Então, nós temos que entender que isso é da nossa natureza, não é feio fugir. É feio você tentar lutar contra alguma coisa que você sabe que você vai perder e você perder e você acabar morrendo e você não passar os teus genes para frente, né? Do ponto de vista evolutivo, isso que é feio. Então, o feio não é fugir. O feio é você desperdiçar uma chance de sobrevivência que existia. O que significa que sempre que você enfrentar algum tipo de perigo, se houver uma rota de fuga, você vai fugir. Inconscientemente você vai fugir, você vai procurar pela rota de fuga. Tudo bem? Isso é um ensinamento que está muito embrenhado dentro da cultura militar, né? Dentro da estratégia militar, desde muitos séculos atrás. Né? Então, por exemplo, se vocês lerem o livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, dentre os vários estratagemas que ele coloca no livro, um deles me chama muita atenção, que diz o seguinte: se você for o general de um exército que é muito numeroso e você for lutar contra um exército que é menos numeroso, a última coisa que você pode fazer é cercar o seu oponente. Você nunca pode cercar o seu oponente. Porque se você cercar o seu oponente, ele não vai ter rota de fuga. Se ele não tiver rota de fuga, ele é obrigado a lutar até a morte. E um oponente que luta até a morte, ele é muito mais forte, tanto do que você imagina, quanto do que ele imagina. Existem determinadas pessoas e determinadas sociedades que se tornam muito mais fortes do que elas imaginam se colocadas numa circunstância na qual elas não podem fugir. Tudo bem? Isso fica claro no mundo animal por meio de um ditado que diz: a lebre corre mais rápido do que a raposa, porque a raposa está correndo pelo seu almoço e a lebre está correndo pela sua vida. Ou seja, a lebre ela não tem opção se não correr muito mais rápido do que a raposa, porque se ela não correr muito mais rápido do que a raposa, essa vai ser a última corrida dela. Ela vai perder a vida dela para sempre. É um jogo que simplesmente termina, tudo bem? Enquanto que a raposa está correndo por uma refeição, ela está correndo por uma parte da vida dela, que é uma parte muito curta, né? Uma única refeição. Esse estratagema do Sun Tzu ele fica muito claro numa lenda que está associado à conquista espanhola do Império Azteca, né, de Montezuma, no México, que diz que Hernán Cortés estava com seus navios, né, com as suas naus, ou caravelas, não sei exatamente o nome, estava com seus navios na costa do México, próximo da praia, e ele desembarcava os seus soldados para tentar atacar a praia, e esses índios, né, os indígenas que estavam ali na praia, repeliam os espanhóis de volta. Então, eles não tinham armas de pólvora, né, como eram os espanhóis, mas eles tinham lanças, eles tinham arco e flecha, eles tinham flechas e lanças com pontas envenenadas, então eles conseguiam de alguma maneira repelir aqueles espanhóis. E os espanhóis sempre fugiam de volta para os navios, né, porque os navios estavam ancorados numa região de mar um pouco mais alto, onde as canoas dos indígenas não chegavam, então os espanhóis conseguiam chegar lá e aquilo era um porto seguro.
Acontece que os exércitos desembarcaram dos navios por 2 ou 3 vezes, né? Pelo menos é o que a lenda diz. E na terceira vez, o Hernán Cortés ordenou, com uma frase muito famosa, né, que diz: queimem os navios. Ele ordenou que a última pessoa que descesse do navio, antes dela descer, ela era para pôr fogo no navio. Tudo bem? Então os caras iam desembarcar, iam atacar a praia e não ia mais ter navio para voltar. Não ia mais ter navio. Então, percebam, eles fugiam para o navio porque existia uma rota de fuga. Tudo bem? A partir do momento que você queima o navio, não tem mais rota de fuga. Então, a partir de agora, ou a gente vai lá, a gente desce, a gente conquista, ou a gente morre. Esse é o preço a se pagar. E no momento em que eles queimaram os navios, eles conquistaram a praia e eventualmente, eles conseguiram conquistar o império. Então, quer dizer, pela eliminação da rota de fuga, você cria nas pessoas que estão naquela circunstância um sentimento de que não tem para onde você tentar fugir. Você precisa enfrentar aquele medo, você precisa enfrentar aquela situação e dali você tira força que talvez você nem imaginava que você tinha, né? E existem outras circunstâncias na qual isso pode ser aplicado. Por exemplo, o Ed Hall, né? Eu vou colocar o vídeo dele aqui embaixo na descrição. O Ed Hall, ele é um atleta de força, né? Um levantador de peso. E ele estava comentando com o treinador dele que ele estava tentando levantar, ele estava pensando em fazer uma tentativa de levantar 500 quilos. E o pessoal de fisiologia do esporte e tal dizia para ele assim, olha, o corpo humano não é capaz de levantar isso, pelo menos o seu corpo não é capaz de levantar isso, as articulações não vão suportar e tudo mais. E ele falou assim, tá, mas o que você explica então uma pessoa ela conseguir levantar um carro quando ela capota o carro e o filho dela está embaixo? É que essa pessoa tem uma descarga de adrenalina tão alta que, na verdade, por um breve instante do tempo, ela consegue tensionar os músculos dela e as articulações dela para um nível que ela não é capaz de tensionar voluntariamente. Então, ela tem uma descarga de adrenalina que é involuntária, que é produzida por emoções, né? Uma emoção muito negativa de perder o filho, e a pessoa consegue fazer algo que o corpo dela talvez não conseguiria fazer por um breve período de tempo. Então, o Ed Hall falou que ele trabalhou com um psicoterapeuta dele, com um hipnólogo, com várias pessoas, para ele conseguir criar um cenário dentro da cabeça dele, de modo que, quando ele estivesse levantando aqueles 500 quilos, na cabeça dele ele não estava levantando 500 quilos, ele estava levantando um carro que estava capotado em cima do filho dele. Então, percebam, se ele estivesse tentando levantar simplesmente 500 quilos dentro de uma academia, o cérebro dele provavelmente ia dizer assim, não, desista. Então, você pode desistir. Você pode largar esse peso. Tipo, não vai acontecer nada. Agora, no momento em que ele se coloca mentalmente numa circunstância em que o filho dele está embaixo daquela barra, o cérebro dele cria um bloqueio à desistência. Ele fala assim, cara, você não pode desistir. É o teu filho que está aí embaixo. Isso não era verdade, mas percebam, ele conseguiu criar uma circunstância mental na qual o filho dele estava embaixo daquela barra e apenas levantando aquela barra ele ia conseguir salvar o filho dele. E fazendo isso ele conseguiu levantar, né? Tem um vídeo aqui embaixo dele conseguindo levantar. Então isso mostra que quando a gente tem essa opção de fuga, quando a gente tem essa opção de você, de alguma maneira, procurar a rota de fuga, você vai procurar. Tudo bem? E onde isso se aplica dentro do cenário universitário, né? Lembrando, todas as histórias aqui têm a ver com a universidade. A gente percebe hoje um problema muito grande de evasão. Problema muito grande de evasão. É um dos problemas principais que o Ministério da Educação aponta que as universidades precisam resolver, porque as universidades hoje são menos atraentes para os alunos do que elas eram no passado, e as universidades, mesmo os alunos que são atraídos para a universidade, existe uma taxa de evasão muito alta, ou seja, os alunos desistem. E mesmo entre os alunos que não desistem da faculdade em si, existe um percentual absurdo, eu diria que muito maior que a metade, talvez eu não tenho essa estatística, né? Poderíamos até pesquisar isso, mas um percentual de talvez 60, 70, 80% de alunos que pelo menos uma vez durante a carreira acadêmica dele ele desistiu de alguma matéria. Então ele estava estudando uma determinada matéria e ele desistiu daquela matéria. Então, ou ele foi tentar fazer as provas e sem estudar, ou talvez ele nem foi fazer as provas, porque ele desistiu dentro da cabeça dele da ideia de que aquela prova era uma circunstância que ele realmente tinha chances de ser aprovado. Tudo bem? E por que ele desistiu? Esse é o ponto importante. Nós temos que pensar que a desistência ela é uma fuga. Tudo bem? É uma fuga da responsabilidade. O aluno tem a responsabilidade de estudar, ele tem a responsabilidade de se dedicar ao estudo e ele foge por meio da desistência. Aí você tem que tentar entender assim, por que ele desistiu? Se ele desistiu é porque existe uma rota de fuga. E essa rota de fuga, involuntariamente, ele vai tentar buscar por ela, né? E que rota de fuga é essa? É o sentimento
dentro da cabeça da maioria dos alunos, e a gente sabe que isso é verdade, porque isso é amparado pelo regulamento de quase todas as universidades do Brasil, o sentimento de que mesmo que ele reprovar, ele tem como fazer a disciplina de novo. Então o cara fala assim, não, eu vou largar cálculo esse semestre, porque eu tô com a nota muito baixa, não vou conseguir recuperar, mas não dá nada, porque semestre que vem tem de novo. Aí no semestre que vem ele tenta, faz 2 provas, vai mal, ele desiste, porque semestre que vem tem de novo. Porque semestre que vem tem de novo. Porque semestre que vem tem de novo. E a gente tem aqui no meu campus casos de alunos que fizeram mais de 10 vezes a mesma disciplina de geometria analítica, porque a pessoa fica presa nesse loop de semestre que vem tem de novo. E é interessante você pensar assim, quantas circunstâncias da vida do adulto você pode se dar ao luxo de ter certeza que você vai ter outra chance. Então pensa no momento que você vai para o mercado de trabalho. O teu chefe te passa uma determinada tarefa para você fazer e você não cumpre. Aí o teu chefe, por algum motivo, ele é muito bonzinho e ele te dá outra chance. Tudo bem? Ele te dá outra chance e fala assim, não, você pode tentar fazer de novo isso daí. Aí você vai lá e você falha de novo, você erra de novo, você não se dedica de novo. Você acha que o teu chefe vai ficar te dando chances continuamente até você acertar? A maioria dos chefes ia demitir esse funcionário na primeira vez. Os chefes que não demitem na primeira vão demitir na segunda, porque o sujeito falhou. Foi lhe dada uma nova chance e ele falhou de novo, essa pessoa está na rua. E não é isso que a universidade faz, e não é isso que a escola faz. A escola diz que existem infinitas tentativas. A universidade diz que existem infinitas tentativas, que no momento em que o aluno entrou, é direito dele ter aquela disciplina ofertada até que ele se forme. E embora eu acho que esse direito precisa ser assegurado no seguinte sentido, talvez em alguma circunstância externa tenha se levantado sobre você de modo que você não consiga cumprir aquela disciplina naquele semestre, por exemplo, o teu pai ou a tua mãe veio a falecer, ou um avô, uma avó muito próximo veio a falecer, ou a tua família estava em dificuldade financeira, ou, né, etc. Tem várias circunstâncias que podem acontecer que realmente vão dificultar. A verdade é que muitos alunos não passam por circunstâncias que são determinantes para provocar a falha dele na disciplina. Simplesmente eles não se dedicaram, especificamente naquele semestre. Eu não estou generalizando, gente. Eu não estou dizendo que todos os alunos não se dedicam. Eu estou dizendo que muitos alunos não se dedicam e reprovam. Não é a totalidade, mas são muitos. E esses que não se dedicam e reprovam, eles desistiram da disciplina de alguma forma porque eles sabem que a disciplina vai existir de novo. Tudo bem? Então, de alguma forma, a gente precisa criar dentro da gente um cenário que mostre que talvez a gente não tenha rota de fuga. De novo, fazer igual o Ed Hall, a gente precisa criar um cenário no qual talvez a gente não tenha outra chance. Mesmo que isso seja verdade, que a gente tenha outra chance, vamos tentar simular um teatro em que eu não tenha outra chance. E eu vou precisar me dedicar, e eu vou precisar estudar de uma forma que eu nunca estudei antes. E existe um exemplo na história que é bem interessante a respeito disso, que é o seguinte. Os anos 60, para mim, foram os anos, talvez, de maior interesse quando eu estudo história, né? Quando eu estudo os acontecimentos históricos de uma década. A década de 60 do século passado, 1960, parece ter sido uma das décadas mais interessantes para se estudar, porque aconteceu muita coisa legal, muita coisa que foi importante, que foi simbólica para o futuro dentro daquela década. Então vamos lembrar que no ano de 1957 o Sputnik foi lançado. Então ao longo de toda a década de 60 a gente viveu o auge da corrida espacial, né? Então tem o lance ruim da Guerra Fria, no sentido ameaças de mísseis o tempo todo e tal, mas eu estou focando aqui no desenvolvimento tecnológico da corrida espacial, no quanto a ciência avançou enquanto ciência e engenharia durante a década da corrida espacial, né? Então a gente tem o lançamento do Sputnik, que é o começo dessa corrida espacial. Nós temos toda a escalada da Guerra do Vietnã acontecendo durante os anos 60, né? Começa um pouquinho antes de 1960, a Guerra do Vietnã, mas é ao longo dos anos 60 que ela escala bastante. De novo, ancorado também por essa questão da Guerra Fria, porque a Guerra do Vietnã foi motivada muito por esse embate entre comunismo e capitalismo. Você tem dentro dos Estados Unidos, especificamente, todo o movimento pelos direitos civis da população negra, né? Então vamos lembrar que os Estados Unidos sempre foram uma sociedade, né, até os anos 60,
que era legalmente estratificada. Então, existiam leis que sustentavam a segregação. Então, banheiro para negro, bebedor para negro, ônibus com banco para negro, banco para branco, né? Isso era amparado legalmente por algumas leis que eram conhecidas, por exemplo, como leis Jim Crow, né? Existiam movimentos na Europa também a respeito de reivindicações de estudantes da classe operária, né? O movimento Maio de 68 e tudo mais. Então, aconteceram muitas coisas nos anos 60 simultaneamente. E existiu uma sobreposição entre coisas que aconteceram na universidade e na guerra, no contexto da Guerra do Vietnã. Então, vamos lembrar, recentemente aí saiu o filme do Oppenheimer, né? E durante a Segunda Guerra Mundial ficou claro para os Estados Unidos e logo depois para o mundo inteiro que se você tem pessoas muito inteligentes dentro de um determinado país, não é muito inteligente você mandar essas pessoas para o fronte da guerra. Se você entrar numa guerra por algum motivo, você não pode mandar pessoas para o fronte da guerra se elas são muito inteligentes, porque a inteligência dela pode ser útil e ela pode te dar uma vantagem maior na guerra se ela não estiver no fronte. Então vamos pensar em todo o projeto Manhattan, eram físicos brilhantes. Se você desse uma arma para aqueles caras lá, a maioria deles não ia saber fazer nada com aquela arma. Mas dentro do laboratório eles conseguiram criar uma bomba que encerrou a guerra. Pelo bem ou pelo mal, a bomba encerrou a guerra, né? Pelo menos à frente do Pacífico. Vamos lembrar que na Inglaterra você tinha todo o grupo lá liderado pelo Alan Turing, que estava trabalhando na decodificação da máquina Enigma, né? Que também foi importante na guerra contra a ofensiva nazista, né? Causada porque a máquina Enigma era muito boa para criptografar mensagens. Então, você tinha pessoas que eram brilhantes, que se tivessem na guerra não teriam feito muita coisa. E isso, de fato, aconteceu no passado. Vocês podem procurar pelo Henry Moseley. O Henry Moseley foi um dos sérios candidatos ao Prêmio Nobel de Física pela descoberta de que os núcleos atômicos emitiam raio-x com frequências específicas quando excitados energeticamente, né? E ele só não ganhou o Prêmio Nobel porque ele lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado e acabou levando um tiro e morreu. Então ele era um cara brilhante, ele tinha 20 e poucos anos, ele estava na ponta do trampolim para ter uma carreira científica brilhante e fazer a ciência do campo dele avançar bastante. E ele tomou um tiro na guerra e morreu. Seria muito mais interessante se um cara desse não tivesse ido para a guerra. Seria muito mais interessante ainda se não tivesse guerra nenhuma, né? Mas admitindo que esse cenário de não existir guerra é menos provável, pelo menos vamos tentar manter pessoas que não têm como ajudar numa guerra, que elas pudessem estar sentadas fora da guerra, tentando achar uma solução pacífica para acabar a guerra mais cedo. Tudo bem? Então, descoberto isso na Segunda Guerra Mundial, né, que as pessoas inteligentes não deveriam ir para a guerra, ou pelo menos não era estrategicamente favorável que essas pessoas fossem para a guerra, durante o draft da Guerra do Vietnã, sistematicamente as pessoas que estavam na universidade não eram draftadas, elas ficavam de fora, elas tinham tipo uma carta branca que permitia a elas exigirem a dispensa do serviço militar obrigatório. Agora, se a gente for pensar que as universidades americanas elas são em grande parte privadas, né? Pelo menos as universidades de referência, são todas privadas. A mensalidade é altíssima, já era alta na época, hoje continua sendo. Harvard, Stanford, Universidade de Boston, Georgetown, qualquer universidade que você queira de referência lá, elas são privadas, elas são muito caras. E principalmente que a população que tinha condições financeiras de manter os filhos era principalmente uma população de elite que era majoritariamente branca, o que acontecia? As universidades tinham muitos alunos brancos, tudo bem? E isso fazia com que o draft do exército tivesse um percentual de negros que era maior do que o percentual de negros da população geral dos Estados Unidos. Então, quer dizer, em outras palavras, o rapaz que era negro, que não podia usar um ônibus, sentar no banco de branco, ele não podia tomar água num bebedor que era branco. Isso ficou evidente naquele filme Hidden Figures, né? Que é Estrelas Além do Tempo. A moça tinha que andar 800 metros para ir no banheiro, tudo bem? O pessoal começou a se questionar assim, por que eu sou segregado aqui dentro do meu país, mas eu preciso lutar por esse país do outro lado do mundo, sendo que lá eles não segregam os negros da maneira como eles segregam aqui. Então o pessoal começou a se questionar muito sabiamente, liderados pelo Malcolm X, liderados pelo Martin Luther King, né? De tipo, olha, eu não quero lutar por um país que na verdade não me garante direitos. Tudo bem? Eu não quero lutar necessariamente por um país que não oferece para mim um tratamento digno. Por que eu vou lutar por esse país?
Então, muitas populações negras começaram a se rebelar contra a guerra. Eles estavam achando que, tipo, não, essa guerra é inútil, essa guerra não tem... Eu nem conheço os caras que eu tô guerreando, eu não quero ir pra lá, eu não quero lutar. E começou a faltar homem no exército, né? Não apenas por causa desse movimento dos negros, mas começou a faltar homem no exército e o draft do exército não conseguia atingir todas as pessoas que eram necessárias e que o exército buscava. Então, eles tiveram que... O Ministério do Exército dos Estados Unidos precisou mudar o sistema do draft e pela primeira vez eles começaram a draftar alunos da universidade. Porque pensem, se a universidade era privada e ela era majoritariamente branca, tinha pais que eles sabiam que os filhos não eram muito inteligentes, mas como a universidade era privada, eles faziam doações milionárias, né, para garantir uma matrícula para os filhos em Harvard ou Stanford, para garantir que o filho não fosse draftado. E o exército se deu conta que tinha muitas pessoas que estavam artificialmente garantindo dispensa da guerra, sendo que na verdade elas não eram mentes brilhantes. Elas eram pessoas na média ou abaixo da média que estavam que estavam usando um tipo de suborno para se manter dentro dos Estados Unidos. Tudo bem? Então os Estados Unidos mudaram a estratégia deles e começaram a draftar dentro da universidade. Mas é evidente que eles não podiam entrar na universidade e simplesmente falar, ó, você vem, você não, você vem, você não. Eles instituíram uma espécie de uma prova. Aqui embaixo tem um link sobre uma reportagem do Harvard Crimson, que é um jornal, né, que circula dentro da Universidade de Harvard, contando um pouco dessa época. Então, eles instituíram o equivalente de um vestibular aqui no Brasil, né, dentro da universidade. Alunos de graduação precisavam tirar 5, se não me falha a memória, ou seja, 50% de performance, né, no teste, para garantir a matrícula. E alunos de pós-graduação precisavam tirar, acho que 60% da pontuação máxima, né, para garantir a matrícula. O que isso significa? Se você estivesse na universidade e você não atingisse essa pontuação, você não tinha mais a carta branca para não ir para a guerra. Você acabava indo para o mesmo bolo de todas as outras pessoas do país e, eventualmente, o seu número podia ser sorteado e você podia acabar indo para a guerra. Então, reparem que, nessa circunstância, era mais ou menos a ideia do não ter rota de fuga. Porque vamos dizer assim, imagina o rapaz está fazendo essa prova. E ele está fazendo a prova pensando assim, puxa, eu não sei essas respostas aqui, eu vou desistir. Eu vou fazer semestre que vem. Falei, cara, não tem semestre que vem. Não tem outra prova dessa. Não tem outra chance. É fazer ali ou ir para o Vietnã. É fazer ali ou ir tomar um tiro. Então, assim, vocês percebem que a pressão dentro da realização daquela prova era insana. Era insana. E o meu orientador, né, eu concluí o doutorado aqui na Unicamp, aqui no Brasil, com o professor Roy Bruns. O Roy Bruns é americano e ele se radicou no Brasil, né, depois dos 30 anos, depois que ele terminou o doutorado e tal. E ele conta que ele fez essa prova. Então, uma vez eu perguntei para ele, né, a respeito, poxa, professor, como é que foi fazer essa prova e tal? Ele falou, era uma prova geral, tipo o Enem, assim, vários conteúdos. Não tinha como estudar, porque não, era uma prova geral, tinha todos os conteúdos, não dava para estudar tudo. E a gente fez a prova e ele usou uma expressão que eu não me recordo agora exatamente, mas era alguma coisa. Eu perguntei assim, e o senhor passou? Ele falou, passei, né? Tô aqui. E daí eu perguntei, tá, e os seus amigos? Ele falou, alguns amigos não passaram. Ele falou, um deles fugiu pro Canadá, né? Isso era comum na época da Guerra do Vietnã, o pessoal imigrava ilegalmente pro Canadá, fugia lá para dentro, porque o Canadá não mandou tropas, né, pra guerra. Então o pessoal ia pro Canadá e nunca mais voltava, porque eles eram desertores de guerra. Ele falou, e teve outros que eu perdi contato. Então não fica claro se essas pessoas simplesmente eles perderam contato porque realmente os seus caminhos se separaram ou porque eles foram para a guerra e eventualmente eles não voltaram. Ou voltaram num saco. Né? Então, fique imaginando que você está fazendo uma prova na universidade e essa prova está muito difícil e você está com um sentimento assim de eu vou desistir porque semestre que vem tem de novo. Aí você lembra dessa história do Vietnã, entendeu? Em que os caras não tinham um semestre que vem, talvez. Se ele não passasse naquela prova ali, talvez ele não teria um semestre que vem para estudar. Talvez ele não teria um semestre que vem para viver, porque a depender, o cara vai para os Estados Unidos, ele poderia tomar um tiro no primeiro dia que ele estivesse lá. Então isso mostra que no momento em que a gente cria para nós, se não foi criado pelo mundo real, a gente pode criar circunstâncias para nós que nos dão um sentimento de que, tipo, essa é a última vez. Essa é a derradeira. Essa eu não tenho para onde correr. Tudo bem? E os alunos precisam se dar conta disso porque a maior parte das vezes isso é verdade.
As oportunidades que são realmente boas na vida, elas não vão aparecer duas vezes, elas vão aparecer uma e você precisa estar preparado desde antemão para ela. Tudo bem? A pessoa que faz um curso de direito e ela quer fazer um concurso para magistratura e ela quer ser juíza. Aí ela perde uma disciplina da graduação e atrasa a formatura dela por 6 meses. Gente, às vezes 6 meses vai se desdobrar num atraso de 10 anos na carreira dela. Porque às vezes um concurso para magistratura aparece uma vez a cada 10 anos. Isso, aqueles 6 meses no qual ela atrasou a formatura, é exatamente os 6 meses onde aquele concurso aparece. Ela não perdeu 6 meses. Ela perdeu 10 anos. Tudo bem? Ela perdeu 10 anos. Imagina que a pessoa está querendo fazer uma entrevista na empresa dos sonhos, ela quer trabalhar na Tetra Pak, ela quer trabalhar na Embraer, ela quer trabalhar numa empresa, né, que é incrível no ramo dela, e a entrevista que ia ter os candidatos que não eram tão qualificados, estava ali, estava pronta, era a vez dela, ela perdeu uma disciplina, ficou 6 meses ali, e depois no próximo semestre, quando ela tentou de novo, aí tinha outras pessoas mais qualificadas, as pessoas pegaram a vaga dela. Então, assim, criem a consciência de que nem tudo na vida, ou na verdade praticamente nada na vida, tem uma segunda chance. As oportunidades que são realmente boas, elas precisam ser aproveitadas na primeira vez que elas aparecem, porque talvez elas nunca mais apareçam. Existem pessoas para as quais a oportunidade não vai nem aparecer por conta própria. Você precisa se preparar de modo a criar uma circunstância de oportunidade por conta própria. Isso às vezes acontece. Então, no momento que você fizer isso, a força e a determinação que você vai empregar para cumprir aquelas tarefas vai ser muito maior. Tudo bem? Porque você vai colocar dentro da sua cabeça que a rota de fuga não existe. Vocês precisam se lembrar disso. Se a rota de fuga existir, vocês vão fugir. Isso é inconsciente do ser humano, isso é inconsciente de qualquer animal. Então, se você quer eliminar a possibilidade de fuga, elimine essa rota e crie para você uma circunstância na qual a única forma de resolver o problema é enfrentar o problema. Beleza? Forte abraço. Até mais.